Olá mais uma vez, pessoal, continuando nossa revisão. Dessa vez vamos trabalhar a ideia de plano cartesiano, os conceitos de distância e ponto médio entre dois pontos ou mais. Necessariamente precisamos de dois pontos, mas pode ser que existam questões que peçam para calcular a distância ou ponto médio entre mais de dois pontos, certo? Primeira coisa que nós precisamos saber é que quando nós calculamos a distância entre dois pontos, nós estamos fazendo uma linha reta, certo? Que é a distância mais curta que nós podemos obter, entre dois pontos existentes em um plano cartesiano. Aqui para a nossa primeira questão, ela pergunta qual é a distância entre os dois pontos que possuem as coordenadas P, menos 4 e 4, e Q, 3 e 4. Para saber a distância entre esses pontos, nós utilizamos a seguinte fórmula. A distância vai ser igual a raiz quadrada, certo? Da distância existente entre os pontos x, que nós falamos que é xb menos xa ao quadrado, ao quadrado, mais yb menos ya também ao quadrado, certo? Só que pode acabar ficando muito confuso essa ideia para vocês de quem é xa, quem é xb, quem é yb, quem é ya e tudo mais. Então, o que é que a gente faz para facilitar isso? Nós vamos fazer duas subtrações com os valores que nós temos. E quais são os valores que nós vamos utilizar para subtrair? Para poder fazer a subtração, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos separar os dois pontos que nós temos aqui. Vou separar as informações. Mal. Ponto P, ele é menos 4 e 4. E o ponto Q, ele é 3 e 4. Certo? Nós vamos fazer duas subtrações. De quem por quem? Nós vamos subtrair os dois primeiros números dos dois pontos e depois nós vamos subtrair os dois segundos números dos dois pontos. Certo? Onde nessa subtração nós vamos fazer o seguinte. A primeira subtração, ela vai dar o resultado disso daqui, ó, de xb menos xa. Enquanto a segunda subtração vai dar o resultado de yb e ya, que vai ser a distância que existe entre esses pontos. Para fazer essa subtração, nós sempre vamos pegar o maior número menos o menor número, independente dele ser negativo ou não. Então aqui, observando os dois primeiros números, nós temos menos 4 e 3. Quem é maior dos dois, desconsiderando o sinal, 4 é maior do que 3, desconsiderando o sinal, obviamente. Então nós vamos ter aqui, ó, a primeira subtração, menos 4 menos 3. Esse sinal de menos aqui do menos 4 é do próprio número. E esse menos que veio aqui na frente do 3 é porque nós temos que fazer a subtração. Menos 4 com menos 3 vai dar menos 7. Então a gente sabe que xb menos xa vai ser igual a menos 7. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que para esses dois números aqui do final. Então eu vou ter 4, esse 4 aqui positivo, e menos 4, esse 4 aqui de baixo. 4 menos 4, 0.
Então, eu sei que o valor de YB menos YA vai ser 0. Certo? Por quê? Porque a diferença, ou seja, a subtração entre os pontos que estão em Y é igual a 0. Assim como a diferença, a subtração entre os pontos que estão em X é igual a menos 7. Então, eu vou substituir isso na fórmula. Vai ficar D é igual a raiz quadrada de menos 7 ao quadrado mais 0 ao quadrado. 7 ao quadrado é o mesmo que 7 vezes 7. Cuidado para não confundir e fazer 7 vezes 2. Lembra que um número em potência é uma multiplicação dele por ele mesmo. Então, se é 7 ao quadrado, é 7 vezes 7. E se o número é negativo e está elevado ao quadrado, o seu resultado vai ser positivo. Então, nós vamos ter 7 ao quadrado, que é 7 vezes 7. E 7 vezes 7 é quanto? Isso mesmo, 49. Então, a gente vai ter aqui 49. Mais 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0 vezes 0, que vai dar 0. 49 mais 0 dá o próprio 49, então eu não preciso colocar o 0 aqui no final. Agora eu só tenho que descobrir qual é a raiz de 49. E a gente viu que é 7, porque 7 vezes 7 dá 49. Então, qual seria a distância entre esses dois pontos? A distância entre esses dois pontos seria uma distância de 7. E nós acabamos a nossa questão, certo? Vamos ver outra questão envolvendo esses pontos para fixar melhor essas ideias. Caso vocês tenham entendido bem como funciona, quando virem a próxima questão, pausem o vídeo e tentem resolver ela sozinha. Certo? Caso tenha alguma dúvida, solta o vídeo e vamos vendo como é que eu faria para vocês destravarem essa parte de dúvida que vocês ficaram. Certo? Só um minutinho. Já a nossa segunda questão, ela é bem similar à primeira. A maioria das questões envolvendo distância entre pontos, ela vai ser bem direta, certo? Porque não tem o que se retirar disso. Então ela vai ser bem parecida. Aqui nesse caso nós pedimos para determinar a distância entre os pontos R, 2 e 4 e T, 2 e 2. Vamos fazer o mesmo esquema. Separa os pontos. Vamos tirar aqui o ponto R, que equivale a 2 e 4. E o ponto T, que equivale a 2 e 2. Vamos fazer aquela subtração que foi dita anteriormente. Os dois primeiros, deixa eu colocar em outra cor porque está tudo em vermelho. Os dois primeiros vão ser subtraídos e os dois últimos também vão ser subtraídos. Lembrando que sempre vai ser o maior menos o menor. Se os dois forem iguais, não tem diferença. Certo? Vamos lá. Aqui nós vamos pegar os dois primeiros números. Então vai ser 2 menos 2. E 2 menos 2, 0. Então a distância de xb para xa é igual a 0. Agora nós vamos pegar os dois últimos. 4. 4 ficou estranho. 4 menos 2. E 4 menos 2 é igual a 2. Então a distância de YB e YA é igual a 2. Bora substituir isso na fórmula. Nossa distância vai ser igual a raiz quadrada de... Lembra que sempre a primeira subtração vai ser a do x e a segunda vai ser a do y. Então, 0 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 0 ao quadrado, 0 vezes 0,
que dá 0. A gente não precisa nem colocar ele embaixo. Caso vocês queiram, vocês não precisam nem colocar ele aqui nesse passo que a gente fez agora. Deixar 0 ao quadrado. Porque ele não vai fazer diferença nenhuma. E 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Então, a nossa distância vai ser igual a raiz quadrada do número 4. Qual é a raiz quadrada do número 4? Exatamente isso daí que vocês responderam, 2. Então, a nossa distância seria igual a 2. Essa seria a nossa resposta final. Certo? Vamos para a terceira e última questão envolvendo distância. Eu acabei esquecendo de pedir para vocês pausarem o vídeo para copiar a questão. Voltem alguns segundinhos e copiem a questão caso não tenham copiado. E caso não tenham entendido, podem retornar o vídeo para ver a explicação novamente. Certo? Nossa terceira questão envolvendo distância. Ela fala o seguinte: sejam D 2 e 1 e C 5 e 3, 2 pontos no plano cartesiano. Qual é a distância de DC? Vamos separar aqui os pontos normalmente igual a gente fez das últimas duas questões. Ponto D equivale a 2 e 1. E o ponto C, que equivale a 5 e 3. Beleza? Fazendo a subtração. Lembrando, sempre o primeiro menos o primeiro do outro ponto. E depois o último menos o último do outro ponto. Como é subtração, lembra que sempre vai o maior menos o menor. Não importa se ele é o primeiro, o segundo ponto ou coisa do tipo. Então aqui não vai ser 2 menos 5. Vai ser 5 menos 2. Nós vamos pegar os dois primeiros números e sempre o maior menos o menor. Então aqui 5 menos 2. E 5 menos 2 é igual a 3. E vamos pegar 3 menos 1. Que 3 menos 1 é igual a 2. Nesse caso aqui, nenhum dos valores deu 0. Quer dizer que tem alguma coisa errada? Não. Não quer dizer que não tem nada errado. Certo? Isso é normal de acontecer e na maioria das vezes é isso que vai acontecer. Então, vamos substituir isso na nossa fórmula. Lembrando que a primeira subtração que nós fizemos é para o x. Vou até puxar aqui o tracinho. Isso é para o x. E a segunda subtração é para o y. Então, a primeira subtração fica aqui nesse primeiro parênteses. E a segunda subtração vai ficar aqui no segundo parênteses. Certo? Então, a gente vai ter distância é igual a raiz quadrada de 3, que foi o nosso resultado. 3 ao quadrado. Opa. Mais o nosso segundo resultado, que foi 2 ao quadrado também. Bora resolver isso daqui. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, que dá 9. Distância é igual a raiz quadrada de 9 mais 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, que dá 4. 9 mais 4 dá igual a 13. Então, a nossa distância vai ser igual a raiz quadrada de 13. Poxa, professor, mas 13 não tem raiz quadrada. O que é que faz? Acabou a questão. Já que 13 não tem raiz quadrada exata, acabou a questão aqui, certo? Não precisa fazer mais nada. Caso, por exemplo, digamos que desse raiz quadrada de 10. 10 também não tem raiz quadrada exata, certo? Lembra que raiz quadrada não é a metade do número. Não vem dizer que a raiz quadrada de 10 é 5, certo? Raiz quadrada de 10 não existe. Raiz quadrada é um número multiplicado por ele mesmo que tem que dar o valor que está aqui dentro. No caso, teria que ser um número multiplicado por ele mesmo que teria que dar 10, certo?
Como não existe nenhum número multiplicado por ele mesmo que dê 10, um número exato, então 10 não tem raiz quadrada exata. O que é que a gente faz nessa situação? Caso seja uma raiz que ela possa ser dividida, possa ser fatorada, nós podemos fatorar a raiz para melhorar o nosso resultado. Porque pode acontecer da questão não dar a raiz na sua forma original, mas sim na sua forma fatorada. Então, como é que a gente faz para fatorar uma raiz? Pega o valor que está dentro da raiz e passa o tracinho aqui para dividir. 10 é um número par, dá para dividir ele por 2. Certo? 10 dividido para 2, 5. 5 não dá para ser dividido por 2, ele só pode ser dividido por 5, então bora dividir ele por 5 também. 5 dividido para 5, 1. Nesse caso daqui, vai continuar sendo raiz de 10, certo? Vai continuar sendo raiz de 10. Então, bora pegar outro exemplo aqui. Deixa eu apagar esse exemplo com a raiz de 10, já que ele não vai dar certo para o esquema que a gente quer. Vamos pegar a raiz de 12. Raiz de 12 dá certo. Raiz de 12. Também não existe raiz de 12, certo? É uma raiz que não é exata. Então, a gente vai pegar aqui, ó. 12. Passa o tracinho. 12 é par, divide por 2. 12 dividido para 2. Deixa eu mudar a cor. 6. 6 ainda é par. Divide por 2 de novo. 6 dividido para 2. 3. 3 é ímpar, não dá para dividir por 2, mas pode ser dividido por 3. 3 dividido para 3, 1. Chegou em 1, a gente fecha aqui a nossa raiz. Na fatoração, nós precisamos encontrar pares do mesmo número, para que a gente possa tirar ele de dentro da raiz. Então, olhando aqui para os valores que nós separamos, esses valores de aqui que nós separamos, quais deles estão em par e são o mesmo número? Nós temos aqui, ó, um par de 2, certo? Esse par de 2, ele vai sair da raiz. Só que ele sai como se ele fosse unido em um único número. É como se esse par de 2 valesse somente 2. Certo? Então, a fatoração da raiz de 12 vai ser igual a 2 raiz de 3. Por que raiz de 3? Porque o 3 não tem par para sair da raiz. Já que ele não tem par para sair da raiz, então ele continua aqui dentro. Digamos que existisse um outro número. Digamos que aqui existisse um 5. Poxa, o 3 arrumou um par. Não. Ele só pode arrumar o par se for o mesmo número. Se aqui embaixo fosse outro 3, ou se em vez desse 3 fossem dois 5. Fosse 5 aqui e 5 aqui embaixo também. Certo? Nesse caso aqui, se ficasse dois números sem par, como é que ficaria? Multiplica esses dois, ó. 3 vezes 5, 15. Então, dentro da raiz ficaria 15. Certo? Espero que tenham entendido essa questão, caso a raiz não seja exata. Certo? Na maioria das vezes vai dar exata, mas caso não dê exata, tentem fatorar, caso exista um valor para fatorar. E caso a raiz não seja possível de ser fatorada, a sua resposta já chegou ao final. Certo? Espero que tenham entendido bem. Estamos finalizando nossa aula. Vou mandar mais algumas questões junto da nossa listinha para que vocês possam resolver. E nos vemos na próxima aula, que vai ser sobre o Teorema de Tales.